quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Peço a fineza do secretário de Finanças, Oséias Pacheco, de uma forma sincera, secretário. O senhor fosse o secretário nesta gestão de Paulo Garcia, com esta irregularidade contínua, interpretada nesta CPI, durante as suas 31 reuniões, durante os seus 52 depoentes, interpretada por 2 ex-secretários de Finanças, Dário Campos, Cário Peixoto, interpretada pelo promotor do Ministério Público Estadual, Fernando Krebs, interpretada pela Procuradora-Geral do Município, Ana Vitória, interpretada pelo auditor fiscal do Tribunal de Contas do Município, Dr. Carlos Andrade Silveira. Portanto, só aqui são 7 que o nosso relatório final vai apresentar. 7 posições de que não há discussão. Houve um crime de apropriação indébita. Fosse o senhor o secretário, o senhor concorda que o senhor teria cometido um crime? Com certeza. E nós estamos pagando a administração direta em dias a esses encargos para com o IPSM, a parte patronal e a parte do servidor. O senhor pode informar de que forma o senhor imagina que isto tenha acontecido? Por irresponsabilidade do gestor, do prefeito, do secretário? Por qual motivo o prefeito chegaria a cometer um crime tão primário como este? Olha, eu não tenho condições de fazer julgamento da administração de pessoas. O que ocorreu foi uma má gestão no sentido da administração das receitas em relação aos fornecedores, tá, de materiais e de serviços para o município. Então, como, inclusive, esse déficit financeiro e fiscal que está ocorrendo, se nós não cumprirmos com as obrigações tributárias e de encargos sociais, também estaremos incorrendo em crime. Então, nós temos que procurar fazer com que a gestão ocorra dentro de um equilíbrio fiscal e, na medida do possível, é que nós estaremos trabalhando o equilíbrio financeiro, porque para o equilíbrio financeiro nós temos que levar em consideração também a dívida. E nós não temos como pagar essa dívida já, né, assumida pela administração, deixando a administração corrente em vermelho. Então, nós temos que honrar as dívidas de 2017 e, na medida do possível, entrar nas dívidas de 2016 e anteriores. Secretário Oséias Pacheco, fechando, para o entendimento geral da sociedade goianiense, este crime de apropriação indébita sobre o IPSM não ocorreu nos 2 anos da gestão Iris Rezende? Fundamentalmente por quê? Por quais motivos? Isto foi evitado de que forma? A folha de pessoal, ela transcorreu dentro da capacidade de pagamento dos recursos do Tesouro. Então, a saúde honrava com a sua parte da receita da saúde para pagar as despesas de saúde, a educação da mesma forma, e de maneira que o Tesouro era suficiente e honrava efetivamente com as suas despesas. Não tinha necessidade de lançar mão de situações para bancar despesas que aconteceram por interesses de gestores, talvez nem tanto do prefeito, mas despesas que ocorriam sem que o Tesouro fosse capaz, né, de honrá-las financeiramente. Quem era o responsável pela pasta de finanças na gestão Iris Rezende? O Dário Délio Campos. O ex-secretário Dário. Isso. Porque ele esteve aqui nessa CPI e ele exatamente fez essa declaração, de que ele não queria, de forma alguma, cometer esse crime. Que ele fez tudo, então, para evitar este crime. Então, aí foi um mérito do secretário?
do secretário e do prefeito, evidentemente, porque a orientação do prefeito Íris ela é muito contundente na firmeza com que se deve, né, gerir as finanças do município. Você não pode gastar mais do que você, né, arrecada. Então, nós temos que colocar a máquina para funcionar dentro da nossa capacidade de pagamento. Perfeito. Presidente, estou satisfeito na primeira rodada, voltarei na segunda rodada. Muito obrigado. Eu quero dar as boas-vindas ao vereador Milton Mercedes, que a partir desse momento compõe o quadro dessa SEI, tomando posse da sua suplência, tornando-se um membro efetivo. Dar as boas-vindas ao vereador Zídio Alves, presente aqui conosco, que não é membro, mas enobrece essa SEI, vereador Juarez Lopes e o vereador Vinícius, que vocês estejam à vontade para participar conforme a vontade de vocês. Como não tem nenhum inscrito para essa rodada de perguntas, eu gostaria, vereador secretário Oséias, de fazer uma pergunta para o senhor. Nós temos acompanhado, a grande maioria dos vereadores que compõem essa SEI são vereadores novatos, de primeiro mandato. Nós estamos acompanhando essa transição de um governo e as declarações para a imprensa de uma prefeitura quebrada. Eu pergunto para o senhor, é possível o senhor assumir uma pasta de finanças e não tomar conhecimento de onde veio essas falhas? É aquilo que eu disse anteriormente, eu não tenho condições de julgar ou de fazer auditoria na administração anterior. O que nós fizemos foi fazer com que a Superintendência de Contabilidade avaliasse e fechasse as contas de maneira técnica e de maneira impessoal. A partir daí, hoje, né, com certeza, esta administração tem conhecimento adequado, tá, do desequilíbrio financeiro em que essa administração recebeu, tá, os cofres. Então, essa é uma grandeza que nós temos que trabalhar. Quem vai julgar a administração anterior é a Justiça, é o Tribunal de Contas, é a Câmara. Não, eu não estou pedindo para o senhor julgar, eu estou dizendo que o senhor assume a pasta. O senhor não consegue perceber de onde vêm essas irregularidades? Porque o senhor mesmo aqui citou, eu sublinhei aqui, que foram feitas despesas indevidas. Quais são essas despesas? Né? Porque se o senhor sabe que foram feitas, o senhor deve saber quais são. Porque essa gestão agora está no mês de setembro atual e ela não apresentou uma reforma administrativa, nenhuma mudança. É uma continuação até agora de um governo. Não tem uma reforma administrativa, não possui novas pastas, não possui... não apresentou até agora nenhuma mudança. E é muito vago dar uma satisfação formal para essa SEI, ou mesmo que seja para o cidadão goianiense, generalizando que existe uma dívida. O senhor mencionou que foram despesas em... Quais são essas despesas? Coloca ela especificamente aqui para essa comissão. Sim. Principalmente essa despesa com o IPSM, que... já está muito bem esclarecido. Despesas para com o IMAS, que é o Instituto de Assistência Médica dos Servidores, que também recebemos uma Mas o senhor não pagou ainda nenhuma dívida do IPSM, né? Só foi levantada a dívida. Não. Bom, dívida não, o senhor está pagando só o atual. A dívida do IPSM é bom que se esclareça, que para pagá-la, nós estamos preparando um projeto de lei para mandar para a Câmara, de acordo com a legislação federal, para podermos parcelar essa dívida. Fazer um parcelamento. Um parcelamento. Então, nós não temos condições de pagá-la. Agora, a outra parte da dívida assumida pela atual administração são os fornecedores. E nós só estamos pagando esses fornecedores que continuaram fornecendo para a Prefeitura após a regular apuração da legalidade da despesa. Então, nós estamos fazendo essa apuração no limite, tá, da disponibilidade financeira e mediante orientação do prefeito. Então, não se está pagando nada sem que o prefeito Íris determine que se o faça. Inclusive, é objeto de denúncia dessa SEI, nós precisamos também deixar claro, não está sendo pago também ações que são de repasse federal. Por exemplo, os hospitais credenciados não receberam em 2017, de janeiro até agora, e são repasses federais. Por que esse repasse é retido, então, na origem? O governo federal não repassou esse dinheiro para vocês? Bom, essa questão das receitas de saúde,
quem administra é o Fundo Municipal de Saúde. É uma gestão plena. É a gestão plena. Então, não vai... essas informações não chegam para a Secretaria de Finanças. Mas a verdade é que também a Secretaria de Saúde, né, o Fundo Municipal de Saúde, recebeu essas situações de desequilíbrio. E aí, eu até sugiro que a secretária de Saúde venha dar esse esclarecimento. Ela não veio, ela A foi gente já convidada. chamou. Ela mandou o representante também, a gente não aceitou o representante dela. Não é isso, presidente? Essa gestão comprovadamente escarneceu com essa SEI porque não esteve presente nenhum convidado para esclarecer, porque é uma continuidade de governo, só se alega que tem dívidas, mas não vem aqui provar onde essas dívidas estão, porque a dívida do IPCM ela é real, porém ela não resulta em desequilíbrio financeiro porque ela não está sendo paga. Ela não foi paga ainda. Os fornecedores não foram pagos. Então, fica evidente, eu não sou contadora, eu gostaria de explicar melhor isso tecnicamente, porém fica evidente, eu tenho dívida, mas não paguei, então... Por que a prefeitura encontra-se nessa situação se não está pagando repasse, não está pagando fornecedor e não está pagando o IPSM dívida atrasada? A dívida existe, mas não foi paga ainda. Então, onde que está o desequilíbrio dessa conta, secretário? Só uma questão. Nós estamos pagando o IMAS mediante um TAC que foi feito com o Ministério Público, dívida atrasada. Tá? Parcelou-se a dívida do IMAS, nós estamos pagando. Estamos pagando... fornecedores, sim, nós já pagamos aproximadamente mais de 100 milhões, nós já pagamos fornecedores, tá? Massa asfáltica, aqueles fornecedores que são inquestionáveis, nós estamos pagando. Também pagamos uma folha da Secretaria de Saúde com recurso do Tesouro. As consignações que nós recebemos atrasadas, com exceção do IPSM, nós também já... Dos bancos foram colocados em dias? E isso foi pago. Então, efetivamente, esses pagamentos provocaram o desequilíbrio financeiro referente ao exercício de 2017. Porque nós estamos falando de termos gasto recursos de 2017 para pagar despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias de 2016 na ordem de 200 milhões de reais. Então, isso realmente gera, tá, o desequilíbrio financeiro, não fiscal. Eu não quero fazer um julgamento, também não é meu papel, não sou a relatora dessa SEI, mas eu posso expressar o meu entendimento, né? Fica a sensação de que essa gestão atual está varrendo a sujeira para baixo do tapete, uma vez que não procura o TCM para apresentar quais são esses déficits, exemplificar essas despesas indevidas que foram feitas e pedir, por exemplo, não foi apresentado nessa SEI, se houver, e nós convidamos, nenhum gestor que rompeu o contrato antigo, contratos que foram rompidos, se foram indevidos, se não foram bons, fica a sensação que é uma continuidade de poder, mesmo ter mudado o gestor, porque apresenta, então, o que tem sido feito de diferente para reverter essa situação. Nós ainda utilizamos, e isso já foi perguntado várias vezes, eu gostaria de saber, nós ainda utilizamos em 2017 a conta única na gestão da Secretaria de Finanças? Olha, a conta única, ela nunca foi exercida, ela foi criada em 2014, porém não foi regulamentada. E existem alguns dispositivos que são de contabilidade que nós efetivamente estamos fazendo nas aplicações financeiras. Perdão, secretário. Perdão. Sim. Permita, presidente. Ela não foi regulamentada na gestão atual? Não. Na gestão anterior ela foi? Não. Ela nunca foi utilizada, a conta única? Não, ela Foi, ao engano de nós aqui. O ex-secretário Gel Walter Correia confirmou que o seu próximo secretário usou da conta única. O vereador Juarez Lopes me afirmou aqui que a conta única foi utilizada, mas não foi regularizada. Porque a SMT vem aqui na Câmara e diz para nós... Inclusive a Câmara aprovou aqui, ué. Não, porque os vereadores, inclusive o vereador que foi gestor da SMT. E todos nós, vereadores, escutamos isso aqui no plenário várias vezes por todos os gestores atuais que tiveram presentes. Não existe dinheiro na SMT, na AMA, porque o dinheiro vai todo para um lugar e depois é repassado para a secretaria. É feito esse modelo ainda em 2017? Porque é a mesma. Obrigado pela oportunidade, presidente, por dar a liberdade de participar, vereador Jorge Cajuru, relator.
Eu fiz um comentário, mas já tentando justificar, porque também tem um pouco de compreensão da situação, e o secretário pode dizer que eu acho que é um erro, porque eu acho que a agência deveria ter vida própria, eu acho que os governos passados cometeram esse grande equívoco, impede um tanto de coisa aí, mas é um modelo que se criou, né? Tudo que se arracarda manda para uma conta única da prefeitura, pelo menos eu compreendo que é isso. E a prefeitura gestiona esses recursos, pagando, né? Eu não sei, pagando os devidos serviços, compras, licitações e etc., mas cai num caixa único. Se é isso, o secretário pode afirmar. Tá. Eu faço questão de responder, porque a Secretaria SMT é secretaria, então ela não tem autonomia administrativa e financeira, então ela não tem conta sob gestão dela. Por isso que está se falando que é conta única, mas não é conta única. Quando, em 2014, quando aprovou a conta única, houve assim, gestões daquela época e já em 2014 eu era presidente de um fundo e eu processei o João Walter por isso, tá? Porque ele lançou mão, tenho conhecimento, tá, de recursos de fundos e de outras, né, origens para bancar despesas da administração. Tá? E, na época, eu não concordei. E não concordo hoje, não, eu o processei. Através, né, comunicando o Tribunal de Contas, tanto é que eu não fui responsável por essa tirada das contas do Fundo da Habitação e utilização pela Secretaria de Finanças. Então, eu não vou fazer isso. Então, a conta única... Aliás, a conta única, professor, é quase que um filme de terror, né? O senhor morre de medo dela, né? Com certeza. Então, eu não vou utilizar, apenas estou utilizando o mecanismo de aplicar melhor os recursos disponíveis naquele momento para aplicação. E aplicação na Caixa ou Banco do Brasil. Então, é bom que se fique claro que a conta única foi um artifício doloso e errado que se utilizou no passado, e que nós não estamos utilizando e não vamos utilizar. E que foi confirmado, presidente Priscila, e nós temos aqui em ata e em vídeo, pelo ex-secretário Dário Campos. Ela foi executada no último semestre da gestão de Paulo Garcia, a conta única. Ela foi executada. Eu só estou fazendo essas perguntas, secretário, porque nós não temos mais... Infelizmente, e até porque eu tenho muito respeito pela sua memória, o prefeito Paulo Garcia vivo, o ex-prefeito Paulo Garcia vivo, para responder essas perguntas. E o senhor respondendo essas perguntas, o senhor elucida um pouco do que foi a última gestão, os últimos 6 anos. Então, a sua colaboração, além de representar o prefeito Iris Rezende nos 2 anos em que ele teve essa gestão que é investigada pela SEI, também os senhores elucidam um pouco o que a gente pode entender dos últimos, da situação como a prefeitura, e é uma pena que o prefeito não tenha vindo, porque eu imagino que ele sairia daqui muito bem colocado, e ele não responderia apenas sobre os 2 anos, ele estaria prestando esses esclarecimentos sobre a atual gestão e poderia estar saindo daqui com pessoas que poderiam defendê-lo e entender melhor a sua situação. Então, foi um equívoco não comparecer a essa SEI. Tem mais alguma questão de ordem? Então, retorno a palavra ao vereador Jorge Cajuru. De minha parte, presidente Priscila TJ e membro da Sociedade Goianiense, eu sou um pouco mais, até porque Vossa Senhoria é muito educada. Eu, francamente, não estudei no mesmo colégio de Vossa Senhoria no interior de Goiás. E fui criado de uma forma muito dura. E como jornalista durante 40 anos, eu não consigo lamentar a ausência do prefeito Iris Rezende, não. Eu consigo classificá-la como irresponsabilidade. Por quê? Se ele vem aqui na Câmara, como já veio, prestar contas a nós, vereadores, traz consigo os seus secretários. Inclusive o secretário Oséias acompanhou nas 2 vezes. Até porque, vamos ser justos, ele não goza mais, por idade, eu com 56 não gozo, imagina ele, de uma brilhante memória. Tanto que nas últimas prestações de contas do prefeito Iris, ele se equivocava até com o nome de órgãos da prefeitura. O assessor tinha que falar no ouvido dele. Prefeito, Segplan. Prefeito, IMAS. Prefeito,
e PSM. Normal. Isso não o diminui em nada. Mas ele veio com uma equipe aqui. Eu creio, e daí não uso a mesma palavra, o mesmo adjetivo, sou mais duro. Para mim, o prefeito Iris Rezende hoje, a sociedade goianiense, ao se recusar a comparecer aqui na CPI, ele se revelou, e se revelou de novo, na minha opinião, o seu lado solapado. Literalmente solapado. Torpente. Entorpece. Eu não vejo outro adjetivo. Irresponsável. Que está me cutucando aqui, o vereador Milton Mercedes, dizendo que não entende as minhas palavras, o meu vocabulário. Então, vou falar de uma forma mais fácil. Irresponsável. Não é questão de estudar. Eu também estudei até a 7ª série, mas eu li mais do que eu vivi. Então, foi irresponsável. Porque, primeiro, ele coloca o secretário de Finanças em uma situação difícil. Porque, secretário, eu não posso falar com o senhor sobre a área da saúde, a pasta da saúde. Posso? Não. Não posso. Há irregularidades na gestão de Iris, por 2 anos e 3 meses, na pasta da saúde. E vamos comprovar isso no relatório final. Lamentavelmente, ele aqui presente, com o secretário Paulo Rassi, da época dele, correto? Da gestão dele, que também já esteve aqui, foi nosso convocado, foi nosso depoente, ele poderia explicar, do mesmo jeito que ele faz com democracia, aqui na Câmara. Ele não pode tratar de forma diferente a CPI da Câmara. A CPI, ela é tão importante quanto prestar contas à Câmara. Não sei se o senhor concorda comigo. Concordo, sim. Não há diferença. Eu nem quero que o senhor fale. Eu sei, eu lhe conheço o suficiente, embora não tenha amizade e relacionamento pessoal com Vossa Senhoria. Eu conheço o seu caráter. Eu conheço que a sua ética é uma só. A sua ética não tem ambiguidade. Ela é a mesma da vida privada e a mesma da vida profissional. Então, o prefeito errou nisto. Errou gravemente. Porque eu não posso falar também com o senhor, por exemplo, da área da educação. Posso? Aspectos técnicos, sim. Das contas. Não, de erros. Aí eu não de tenho corrupção. Não, de merenda escolar. Não, esse eu não tenho condições. Perfeito? Ele poderia. Desde que ele trouxesse junto com ele, quem? O ocupante da pasta, nos seus 2 anos e 3 meses aqui na CPI. Seria uma satisfação cabal, até para ele convencer a sociedade goianiense e a nós da CPI, se houve irregularidade ou não na educação, conforme nós temos investigações e ações do Ministério Público, já que a corrupção, superfaturamento, as irregularidades na merenda escolar não são exclusivas de Paulo Garcia. Começaram lá atrás, lá desde Darcy Accorsi. É muito desagradável para a gente, e estamos aqui conversando, e vamos chegando aos momentos finais, em função de outros convidados que aqui estão e que vieram gentilmente, totalmente pelo respeito que temos ao secretário Oséias Pacheco, a gente está aqui pacientemente conversando, porque teria que ser o prefeito Iris a responder à sociedade goianiense isto. Eu não posso falar sobre saúde, não posso falar sobre educação, não posso falar sobre o Comurg, porque também na gestão Iris aconteceram irregularidades na Comurg que Vossa Senhoria, na época, ocupando o cargo que o senhor ocupava, o senhor não tem conhecimento. O prefeito Iris aqui, se fosse responsável, vou usar responsável, ok? Gostaria de usar vulpino, mas você não vai entender, não vai adiantar nada, vereador Milton. É uma brincadeira. Mas então, a questão da Comurg, ele estaria aqui com o presidente da Comurg da época dele. E seria fácil para a nossa CPI poder concluir tudo, poder até inocentar completamente a gestão de Iris Rezende, ou poder apontar as irregularidades e a justiça que vai julgar. Nós não somos justiça. Então, eu só, por curiosidade, para concluir de minha parte, e agradecer a sua presença, e lamentar aqui a forma como eu conduzi a ausência de Iris Rezende, em nenhum momento quis lhe ofender. Apenas, em nome da sociedade goianiense, eu creio que representei aqui várias opiniões. Tenho certeza que vários cidadãos e cidadãs estão, neste momento,
sem entender a ausência de um prefeito em uma CPI, porque isso nunca ocorreu em nenhuma CPI do Brasil. Nem bandido da pior qualidade se recusou a comparecer em CPI. Já que eu falei de bandido, até o Marconi Perillo foi em CPI, Monte Carlo. E se quiser, eu continuo a lista. Até porque a lista de bandidos em CPIs neste país, ela é gigantesca. A presidência da Comurg, secretário Oséias Pacheco, ela solicitava recursos para pagamento de sua folha e despesas de custeio, e o senhor pode pelo menos nos informar sobre como ocorre, porque como relator sou curioso, como ocorre esse procedimento? Pois não. A Comurg, ela é uma prestadora de serviço para a Prefeitura de Goiânia através da Secretaria de Infraestrutura. Então, nós não temos acesso ao pagamento da folha da Comurg, mas sim feito através da transferência pela Secretaria de Infraestrutura, mediante a medição e o faturamento da Comurg para a Prefeitura. Então, nós não repassamos dinheiro para a folha, nós repassamos uma medição da Comurg mensal para pagamento das suas despesas de manutenção. Só rapidamente, em tempo, o senhor concorda ou discorda do prefeito Íris Rezende que em fevereiro, ao vivo, em uma entrevista ao facebook.com/Cajuru Goiás, chegou a dizer na frente de sua filha Ana Paula no Passo e de sua secretária de imprensa Lênia, que para ele, naquele momento em fevereiro, só havia uma solução para a Comurg: liquidação judicial e fechá-la. O senhor discorda do prefeito? O senhor acha que a Comurg ainda tem solução? A Comurg tem solução. Naquele momento, nós estávamos com uma série de dificuldades, talvez pelo nervosismo do momento tenha sido feito em fevereiro. Em fevereiro. Agora, hoje, o prefeito já está lutando arduamente para que a Comurg seja efetivamente saneada e recuperada. O senhor crê nisso? Eu creio nisso. Em abril, secretário, minha última pergunta, em abril de 2008, o prefeito Íris Rezende firmou um contrato com a Delta. Os senhores aqui sabem quem é a Delta? Eu sei quem é a Delta. Todos nós sabemos. A Delta é uma cachoeira de corrupção. Cachoeira de corrupção. Não sei se a Delta usa tornozeleira. A prefeitura de Íris Rezende fez um contrato com a Delta. O Íris tem essa herança. Aliás, o Íris tem 2 casos que ele vai ter que responder a Deus quando lá chegar. Ele que escolheu o Paulo Garcia, né? Como vice. Paulo Garcia, o pai da criança é o Íris. E foi também o prefeito Íris quem trouxe a Delta para Goiânia. E a Delta vem aí, em breve, com delações. E esse contrato, secretário, para a construção dos viadutos na Avenida 85, no valor de 18 milhões e 100 mil reais, em dezembro de 2008. Nessa época, o senhor era o quê na gestão de Íris? Diretor de contabilidade. Uhum. A prefeitura, então, fez um aditivo, presidente Priscila TJ, e isto vai para o nosso relatório final. Por isso que o Íris tinha que estar aqui. Era ele que tinha que responder isso aqui. Isso aqui é irregularidade. Meu nome não é Oséias Varão, não. Eu não estou aqui para investigar só a gestão de Paulo Garcia, não. Eu estou aqui para investigar a prefeitura de Goiânia, seja quem for o prefeito. Tenha sido quem fosse o prefeito. A prefeitura, então, fez um aditivo, não sei se o secretário tem conhecimento, por isso que é difícil questioná-lo. Um aditivo de 2 milhões e 300 mil reais no contrato. Em 2005, o prefeito Íris Rezende havia feito um outro contrato com a mesma Delta, cachoeira de corrupção. Inclusive, quem mandava nela era literalmente o gangster Carlos Cachoeira. Um outro contrato com a Delta,
de 13 milhões e 700 mil reais referentes à locação, senhores membros, presidente, Priscila, locação de veículos e máquinas. O contrato de 13 milhões e 700 mil reais saltou para 16 milhões e 800 mil reais em menos de um ano, com aditivos. Em que condições, secretário Oséias Pacheco, foram firmados, se é de conhecimento de Vossa Senhoria, e houve ou não o favorecimento, para mim como relator claro, cabal, a Delta, do presidente que está preso com tornozeleira e que deseja fazer delação premiada, Fernando Cavendish, delator inclusive do ex-governador carioca Sérgio Cabral. Concluo. Os pagamentos aos valores que eu acabo de relatar aqui em detalhes sobre viaduto e sobre alocação de veículos e máquinas. O senhor tem conhecimento deste caso, para mim, assombroso na gestão Íris? Sim. De que forma o senhor pode responder? Não, eu respondo que foi feito o devido processo licitatório e todos os pagamentos que foram efetuados, naquela ocasião não tinha nenhuma dúvida sobre a questão da empresa Delta. O preço que ela praticou no procedimento licitatório, que foi divulgado no Brasil todo, foi bem menor do que as outras empresas. Por conta disso é que a Delta fez o trabalho, né, do viaduto. Mas esses aditivos, secretário, como pode um contrato de 13 milhões e 700 passar para 16 milhões e 800 em menos de um ano? Eu não estou lembrado efetivamente dos aditivos, mas... Mas eu estou. Tá, mas eu estou falando da minha pessoa. Naquele período tinha uma inflação relativamente grande. Então, o que ocorria naquele momento era o aditivo em função da correção monetária, não em função de alteração de projeto ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós só teríamos que verificar, eu não estou aqui em condições de fazer essa conclusão agora, o motivo desse aditivo. Eu poderia olhar e trazer oportunamente para esta casa. Nós, inclusive, vamos propor, presidente, ao final do nosso trabalho, uma comissão desta CPI, que será formada novamente, mas uma comissão fiscalizadora para continuar investigando os últimos 9 anos e também a atual gestão de Íris Rezende. Eu vou propor a criação desta comissão, porque o nosso trabalho não pode parar. A sociedade goianiense tem que continuar sabendo de tudo. E o senhor não tem, então, o conhecimento, por enquanto, desses aditivos que aconteceram. Eu não estou inventando aqui, não estou criando. Isso é fato. E também o senhor não tem conhecimento do motivo do aditivo de 2 milhões e 300 mil reais no contrato, não, em dezembro de 2008? Não tem. O senhor não tem? Não tem. Mas posso averiguar isso hoje à tarde. Ainda hoje? Ainda hoje. E o senhor é pontual mesmo. O senhor já fiz questionamento de manhã, o senhor me enviou à tarde. O senhor me ajudaria, porque nós temos que entregar o relatório 2 horas da tarde de sexta-feira. Eu farei. E esse caso aqui não pode ficar com ponto de interrogação, porque nós vamos entregar à Justiça para ela apurar esse caso de relacionamento Delta e Íris Rezende. O secretário, inclusive, está ali anotando. Então, presidente, para concluir essas partes mais graves em que Íris seria questionado, e talvez por isso ele não quis vir, porque ele conhece bem Jorge Cajuru, ele tem uma lembrança fraterna de Jorge Cajuru em 1998, não? Foi esse simples Jorge Cajuru quem descobriu o caso Caixego, que levou o prefeito Íris, com mais de 60% dos votos, a perder a eleição para Marconi Perillo. Uma alegria para mim, porque fiz uma investigação perfeita daquele caso escandaloso Caixego, que levou o Íris à derrota, só por isso ele perdeu a eleição, em 1998,
Mas, por outro lado, me traz uma tristeza, porque o substituiu alguém moralmente muito pior do que ele. Na minha opinião, essa é a opinião pessoal. E não está aqui em julgamento. Mas eu finalizo com abril de 2000, eu finalizo com os pagamentos, secretário, os pagamentos aos valores de empresas que prestavam serviços à Prefeitura de Goiânia, secretário Oséias Pacheco, durante a gestão de Paulo Garcia. Estão sendo quitados antes da celebração de novos contratos com novas empresas prestando os mesmos serviços? Essa é a primeira pergunta. E a última, para concluí-la, é a sequência da mesma. Está, portanto, sendo respeitado ou não a observância da ordem cronológica de pagamento pela administração da gestão Íris e da sua gestão como secretário de Finanças, senhor Oséias? Os contratos que estão sendo pagos e que estavam sendo executados na administração anterior têm que dar sequência, uma vez que eles não estão vencidos, eles estão em perfeita execução. Então, não há como, vereador, nós deixarmos de pagar, né, as medições que são efetuadas nessa administração na ordem lógica da execução dos contratos anteriores. Então, está acontecendo. Essa questão da ordem cronológica, nós não estamos trabalhando na ordem cronológica dos contratos, uma vez que nós ainda não aprofundamos nessas teses, né, dos fornecedores da administração anterior. Porque tem fornecedor que dívida de 2013, 2014, 2015 e 2016. Então, o que nós estamos pagando é para manter a máquina funcionando. Alguns contratos, algumas empresas que têm dívidas a receber, como o Tecpav, como o ITA, que se não pagássemos, não parcelássemos alguma coisa daquela dívida para trás, a empresa teria que fechar e não daria continuidade aos contratos vigentes. Então, em função disso, é que nós estamos pagando alguns fornecedores, tá, em detrimento da ordem cronológica, porque nós só teremos condições de apurar a ordem cronológica a partir do momento que fizermos efetivamente um adentramento a esses contratos, a esses processos que estão, né, arquivados na Prefeitura. Perfeito. Presidente Priscila TJ, eu me sinto insatisfeito, naturalmente, com a ausência irresponsável do prefeito Íris Rezende, e para brincar mais com o meu presidente de partido, Milton Mercês, esse cidadão da roça, como ele gosta de dizer, que é uma fazenda, o seu amigo prefeito Íris, a ausência dele aqui, além dos adjetivos que eu usei, também revelou um lado de Íris que eu não conhecia. Sabe qual? Um lado chumbrega. Procure, por favor, no dicionário. Brincadeira à parte, secretário, então, pelo menos eu fico satisfeito de ter aqui lhe ouvido com sinceridade, porque o senhor não respondeu o que o senhor não podia responder, que somente o Íris poderia responder. O senhor foi sincero ao extremo, mostrou ser um servidor, inclusive, de opinião própria. O senhor deixou claro para nós que o prefeito Íris deveria estar aqui. Eu sei que fosse o senhor o prefeito Íris, o senhor viria aqui. O senhor não mandaria representante. Eu tenho certeza, olhando para o senhor com minha pouca visão. Então, fico satisfeito com suas posições sinceras, com suas respostas claras. Em nenhum momento faltou com a verdade. E olha que nós aqui, Tiãozinho sabe, Jair já ficou aqui estarrecido, aturdido. Nós vivemos dias aqui, secretário, de sairmos à procura de um psicanalista, porque estivemos aqui diante de figuras deploráveis, servidores mentirosos ao extremo, falsos, que roubaram o dinheiro público de forma absolutamente irresponsável. Então, a gente, pelo menos hoje aqui, ficou satisfeito de ouvir um homem da sua qualidade moral e de, pelo menos, terminar, da minha parte,
esses questionamentos, sabendo que eu não estive aqui com um Geraldo Magela, do Mutirama. Perfeito? Com aquele seu jeitinho, né? E tantos outros, porque dos 52 depoentes, eu tenho certeza que 49 mentiram. Lembram do Jairo Gomes, do Mutirama? Aquele filme hollywoodiano? Eu quase passei mal. Eu quase fui ao toalete. Então, o que a gente viu de mentira aqui, pelo menos isso aconteceu hoje. É isso, presidente, muito obrigado. E que a sociedade goianiense saiba respeitar um servidor como Oséias Pacheco, que aqui veio de última hora, ou seja, ele veio aos 44 do segundo tempo, que viria o secretário de governo, Samuel Almeida. Aliás, ele não viria, porque aqui ele não entraria. Ou eu ou ele. Eu pediria a polícia para tirá-lo daqui. Ele não representa Íris Rezende. Nem moralmente. Aliás, principalmente moralmente. Ele não tem nenhuma condição para representá-lo. E o prefeito Íris, a tempo, em tempo, mudou de opinião. Trouxe e veio aqui representando e preparado. Porque de última hora chegar aqui para responder aos questionamentos, convenhamos, não é fácil diante de nossa CPI. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, presidente. Secretário, uma última pergunta para o senhor. O senhor pode nos informar, essa SEI, qual a porcentagem da folha de pagamento atual dentro daquele limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe? Posso sim, só que antes de falar o percentual, eu quero esclarecer um ponto muito importante. Porque o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal leva em consideração receitas que não são levadas a efeito para pagamento da folha. Tá? Então, hoje o índice está em 46%, tá? A folha de pessoal, só que a folha está consumindo praticamente 106% da receita do Tesouro que é utilizada para pagar a folha. Então, é essa situação que nós precisamos equacionar a máquina para que nós tenhamos sobra de recurso para investirmos na cidade. Senhor José Cajor, sabe traduzir isso aí para um idioma de alguém que compreenda? Eu não entendi essa informação. Tá. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina as receitas que são levadas para o cálculo do índice, como receitas do SUS. Nós não utilizamos receita do SUS para pagar a folha. Tá? Então, por isso que o índice fica, em relação à receita total da receita corrente líquida, menor, né, em relação à receita tributária, a receita efetiva que o Tesouro arrecada. Tá? Nós não utilizamos essas receitas para pagar a folha, mas no índice ela entra. Então, fica um índice de 46%, e se nós formos olhar em relação à receita própria do município, que é aquela que você pode utilizar para pagar a folha, aí consome, né, um percentual bem maior. Isso pode ter alguma consequência jurídica para essa situação? Tá. Por enquanto, não tem consequência jurídica em função de uma lei complementar federal que autoriza, né, e não é a conta única, que autoriza o executivo municipal a fazer desvinculação de 30% de algumas receitas para pagar folha de pessoal, e nós estamos utilizando. Mais uma vez, como não tem nenhuma pergunta para o senhor, nós agradecemos sua presença, e espero que tenha sido tratado com a dignidade que merece, com respeito, e o senhor enobreceu os trabalhos nessa tarde. Muito obrigado pela sua participação.